Eu sou Jamile, eu sou da Igreja da Paz e eu participo de uma célula chamada Resgatados pelo Amor, do nosso setor, né, Fruto Permanente, no qual eu exerço um papel de diaconísia. O Jair, gente, era como se fosse um membro da minha família. Ele era um vizinho meu, né, não era parente mesmo de sangue, mas a gente tinha um vínculo com ele muito próximo e bem afetivo, no qual tínhamos com ele muito respeito e carinho. Eu venho falar hoje, gente, sobre um dos pequenos testemunhos que eu tenho, e no qual eu tenho vivenciado ao longo da minha trajetória de cristã. O Jair, ele ficou doente. Foi diagnosticado que ele estava com câncer, né? O câncer era no pâncreas. E como todos nós sabemos, né, um câncer ele acaba com a vida de qualquer ser humano muito rápido. Então ele sentiu umas dores, começou a sentir umas dores bem fortes e foi então que ele foi para a UPA. Lá na UPA ele teve que ser transferido para o hospital. Do hospital então ele fez uma cirurgia, né, cirurgia que foi de grande porte, no qual ele teve que abrir a barriga. E aí logo após abrir, né, a barriga, foi que o médico viu que realmente não tinha muito o que fazer. Foi então que eles tiveram que chamar uns parentes, né? No caso, ele só tinha uma irmã e ela teve que ir. E aí então ele disse que ele tinha pouco tempo de vida. E aquilo mexeu muito comigo, sabe, gente? Foi então assim que eu estava em casa, quando a minha mãe me disse. E no sábado, acredito eu que seja o Espírito Santo que estava me tocando. Aquele negócio de dizer, vai no hospital, tu precisa ir no hospital, tu precisa falar de Jesus para ele. E eu me neguei, naquele momento eu me neguei. Foi aí então que minha mãe me disse que ele tinha assinado um termo de responsabilidade para vir para casa. Naquele dia eu estava na mesa com a minha mãe e a minha família. Quando ela me disse isso, eu disse, não estou acreditando no Espírito Santo, que o Senhor está fazendo isso para mim falar de Jesus para ele. E no domingo, quando ele estava lá em casa, ele se aproximou de mim, a gente estava no sofá e ele se aproximou de mim e surgiu na minha cabeça uma ideia de que, como eu estava, né, assim, um pouco ainda intimidada para falar de Jesus, eu pensei, eu tenho uma forma mais fácil de pregar o amor de Jesus, é com as minhas atitudes. E foi aí então que eu comecei a cozinhar para ele. Ele estava comendo um pouco, né? Como ele estava com câncer no pâncreas, ele estava com pouco apetite para comer. E aí então ele gostava muito de macarrão. Eu comecei a cozinhar macarrão para ele, e aí eu fazia uma verdurinha, e no qual eu fui me aproximando mais ainda dele. E no domingo, né? No domingo, quando eu escutei aquele negócio, fala de Jesus, e aí não falei. Quando foi na segunda-feira, mais uma vez, ele estava lá em casa, e aí ele também estava com cirurgia, né, que ele tinha feito a cirurgia, e a cirurgia estava bastante inflamada. Eu comecei a fazer os curativos dele, todos os dias eu fazia. Aquele negócio sempre me incomodando, e fala de Jesus, e eu com vergonha. Eu tinha muita vergonha, sei lá, mas se eu falar pra ele e ele não aceitar, e eu gaguejar, sei lá, eu ficava com muita vergonha. Depois de uma semana do domingo, eu sempre cuidando dele, né, e tava, né, nesses cuidados de estar ali bem próximo, de ir pra casa dele, trazer ele pra minha casa, e ele já tava bem magro, sabe, assim, acho que ele perdeu na faixa de uns 30 quilos em 2 meses. Estava bem debilitado mesmo, até para andar ele precisava de ajuda. Para descer o degrau da minha casa, a gente sempre estava ali ajudando, né, ele a subir e a descer. E aí, na semana seguinte, eu não conseguia dormir, para vocês terem noção. Eu dormia, quando eu deitava, assim, descansava, né, à noite, aquele negócio o tempo incomodando. Fala de Jesus. E eu disse, meu Deus, mas às vezes eu me sinto tão incapacitada. Eu não sei como é que eu vou chegar para ele falar, não sei se ele vai aceitar, não sei. Eu ficava com muitas dúvidas, né, no meu coração.
Na segunda-feira ele estava lá em casa, eu fiz o curativo, e aí eu estava sozinha com ele. Eu disse assim, agora é o momento, agora eu vou falar. E aí então, assim, ele estava deitado no sofá, né, assim bem, depois de eu fazer o curativo, eu disse assim, Jair, você conhece Jesus? E aí ele disse assim, Jamila, eu conheço. Eu conheço. Eu disse assim, que aconteceu algo incrível na minha casa. Eu comecei a falar de Jesus para ele. E ele disse assim, tu é evangélica, Jamila? Eu disse, sou. Ele disse assim, você transparece amor. Você cuida de mim. E aí, eu perguntei a ele se ele queria aceitar Jesus como Senhor e Salvador na vida dele. E ele aceitou. Naquele momento eu chorei tanto. Eu chorei tanto. E eu pedi muito perdão a Deus, sabe? Porque eu tinha vergonha de falar. Ele estava, né, no leito da morte, né? Já estava, né, com a doença bem avançada, né? E ele tinha muita vontade de viver. Muita vontade. A gente tirava foto e ele dizia assim, Jamila, eu vou me recuperar. Eu vou voltar e eu vou para a igreja contigo. Mas ele não voltou. Na mesma semana, na segunda-feira que ele entregou a vida para Jesus, no sábado de madrugada ele faleceu. Eram umas 3 horas da manhã. E aí meu irmão subiu lá no meu quarto e disse assim, Jamile, o Jair faleceu. E eu fui lá. Mas eu sei assim que o meu dever eu cumpri, né? Que foi de falar de Jesus para ele. E eu sei que ele está hoje em um bom lugar. Ele foi uma pessoa no qual assim, a vida dele, ele passou assim, sabe? Nas drogas, em bebidas. E eu acho assim que é isso que é o amor de Deus. É você cuidar, tá ali, né? Dar amor. Cuidar bem das pessoas. O que eu tenho para falar para vocês hoje é que quando vocês escutarem a voz de alguém, que eu acredito que seja o Espírito Santo, vocês obedeçam. Por mais que, sei lá, vocês digam que não estou preparada, eu não sei falar, aquela pessoa não vai escutar, vai dizer um não. Fale, obedeça a voz do Espírito Santo. Ele tem algo tremendo na vida de todo mundo, assim como ele teve na minha. Mas aí através dessa vida que eu ganhei para Jesus, né, que hoje eu sei que ele está na glória de Deus, ele está em um bom lugar. Então, cuidem das pessoas, sirvam com amor. Escute o que o Espírito Santo tem para falar para vocês e obedeçam que é tremendo. E eu tenho certeza absoluta que Deus irá retribuir de alguma forma em sua vida.